capítulo 5. Verso 7. Paulo escreve para os crentes que estavam na região da Galácia, e aos crentes daquela região, ele escreve isso aí, ó. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Vamos juntos? Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Então é a palavra que ele dá aos Gálatas. Vocês estavam indo tão bem. O que aconteceu com vocês que já não estão indo mais tão bem? Vocês tinham abraçado a verdade como estilo de vida. E o que impediu vocês de continuar fazendo? Ele está dizendo o seguinte: a igreja passou por uma interrupção de processo, foi paralisada. Ele escreve uma carta para aqueles crentes. E ele pergunta: o que aconteceu com vocês? A igreja mudou. Palavra interessante. Os crentes chamados Gálatas estão numa região chamada Galácia, e tinha duas regiões chamadas de Galácia lá no primeiro século. Uma que estava mais ao centro da Ásia Menor, que era a Galácia étnica, de onde eram oriundos os povos gauleses. Mas acredita-se, os intérpretes, os comentaristas mais renomados, acreditam que essa carta aos Gálatas foi escrita para um povo de uma outra região chamada Galácia, que ficava no sul de Roma, que era uma região por onde Paulo passou na sua primeira viagem missionária. E essa região do sul de Roma era a mesma região onde estava Listra, Derbe, Icônio, Bitínia, Antioquia. Então existiam crentes lá da Galácia étnica, e Atos capítulo 16 diz que nunca alguém esteve nessa região, e Atos capítulo 13 diz que na região da Galácia ao sul de Roma, da província do sul de Roma, é por onde passou a primeira viagem de Paulo. Então os comentaristas acreditam que os crentes para os quais essa carta é escrita são os crentes dessa província ao sul de Roma. Acredito eu também, não é? Porque Paulo passou por várias cidades ali pregando o evangelho. Então, quando ele escreve para a Galácia, para os crentes de Gálatas, ele não está escrevendo, portanto, para o crente de uma cidade. Ele está escrevendo para uma região inteira, que pode compreender 3, 4, 5, 6, 7 cidades. Então, ele escreve para crentes não de uma cidade, não de uma localidade, mas de uma região inteira. E para os crentes de uma região inteira, ele fala: o que aconteceu com vocês? Ele está falando que a igreja daquela região, daquela localidade, daquela província, passou por um arrefecimento espiritual. Uma igreja que vinha bem, marcando sua geração. É uma igreja de primeiro século, uma igreja que vem ainda influenciada pela voz do Cristo, que havia morrido há 60 anos atrás, 70 anos atrás. Uma igreja plantada por um homem como Paulo, que foi o maior de todos, na minha concepção. Ele escreve aos Gálatas e diz: o que aconteceu com vocês? E por que ele escreve isso? Porque a igreja passou por um arrefecimento na missão evangelística e, portanto, na influência sobre aquela região. Influência sobre a sua cultura, sobre a sua família, sobre os seus valores, sobre a sua economia. Porque é o que o evangelho vinha fazendo no primeiro século e fez durante o primeiro século todinho, com algumas lentidões nessa área da Galácia, por causa de algumas razões que a gente vai ver aqui. O evangelho bombou geral. E por onde o evangelho passou, nós já pregamos sobre isso aqui, só relembrando, o evangelho não salvava só a vida, mudava a família, mudava a cultura, influenciava na filosofia, influenciava, portanto, na educação, influenciava na economia, influenciava na valorização da mulher, mudava culturas milenares. O evangelho arrebentava com tudo, quebrava com tudo. Tanto que quando chegou na região Oh, Jesus, fugiu o nome da cidade. Chegou em Tessalônica, chegando lá, os líderes de Tessalônicas
Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Por quê? Porque o evangelho foi alvoroçando de tal forma os lugares por onde passava, que as autoridades firmadas no poder, com medo de perdê-lo, ficavam apavorados. Esses caras estão alvoroçando o mundo. Essa mensagem, essa nova cultura cristã está alvoroçando o mundo. Chegaram também aqui. Chegaram e vai bombar aí também. Mas na região Galácia, depois dessas experiências todas, o evangelho foi arrefecendo, foi perdendo poder de influência. Talvez tenha vivido o que eu preguei alguns meses atrás, há um mês mais ou menos atrás. Eu preguei sobre a desevangelização. E eu falei sobre secularização. A secularização eu usei como o oposto da evangelização. A evangelização é quando a igreja influencia de tal forma a cidade, que a cidade passa a viver segundo os valores e os princípios do evangelho. A secularização é o oposto. É uma igreja de tal forma influenciada pela cidade, pelo século presente, que ela passa a viver segundo os princípios e os valores dessa cidade, desse século. A secularização é a desevangelização da igreja. Então, eu acho que a região da Galácia passou por um arrefecimento, talvez pelo poder dessa desevangelização que acometeu aquela cidade. Agora, nesse capítulo, Paulo fala algumas marcas dessa desevangelização, que produz arrefecimento na vida de uma comunidade, certamente na pessoa do indivíduo, do sujeito, porque toda comunidade é composta por vários sujeitos. A multidão é a composição de milhares de individualidades. Então, toda a multidão é composta por indivíduo, toda a cidade é composta por cidadão, toda a igreja é composta por membro. Então, quando ele diz que a igreja adoeceu, arrefeceu no seu poder de influência, ele está falando que o crente primeiro passou por isso. E o que é isso que arrefece o poder de Deus em nós? O que tem esse poder de arrefecer o poder de uma comunidade? De desevangelizar-nos. Paulo, ele encontrou tanta dificuldade nessa região, que quando ele fala da Galácia, ele fala de uma região que, primeiro, ele poderia visitar pessoalmente. Porque, no momento, ele estava livre, tinha recurso e não estava longe. Mas ele teve dificuldade de falar aos Gálatas pessoalmente, ele teve que escrever uma carta. E a oposição a Paulo era tão grande nessa região, nesse tempo, tão grande, que eles estavam minando o coração dos crentes, inclusive colocando dúvida no coração desses crentes sobre a apostolicidade de Paulo. Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. Isso dentro da igreja. Paulo encontrou oposição na igreja da Galácia. Veja aí, volta um pouquinho, volta para o capítulo 1, versículo 1. Olha como é que Paulo começa a carta aos Gálatas. 1:1. Olha lá. Paulo, apóstolo. E ele se justifica. Não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Está escrevendo aqueles irmãos. Então, Paulo começa a carta escrevendo à igreja, dizendo, eu sou apóstolo sim, não da parte de homens não. Depois ele vai explicar que ele teve aquela experiência lá na estrada de Damasco. Portanto, ele viu o Senhor como qualquer outro apóstolo, porque apóstolo, à luz do Novo Testamento, é só quem esteve com o Senhor. Só quem andou com Jesus. Então, quando você vê hoje assim, o apóstolo fulano, conversa fiada, isso é apóstolo nas coxas. Apóstolo, só quem andou com Jesus. Todos os outros invencionices. Não existe apóstolo hoje. Não existe. A não ser os seus próprios olhos. Apóstolo é quem andou com Jesus. Paulo foi levantado apóstolos aos gentios. Por quê? Porque ele se encontrou com Jesus, já ressurreto, na estrada de Damasco. Mas mesmo porque ele só encontrou com Jesus na estrada de Damasco, os crentes da Galácia diziam, você não é apóstolo porque você não andou com Jesus. A igreja primitiva já não reconhecia como apóstolo quem não tivesse andado com Jesus naquela época. Então Paulo teve dificuldade de ser reconhecido como apóstolo, mas depois o foi. E foi um dos maiores dele. E aí ele começa a escrever a sua carta, defende o seu apostolado, e ele diz, vocês não me veem como apóstolo, não porque eu não seja, mas porque a visão de vocês está embaçada. A visão sobre o evangelho de vocês está adoecida.
O poder do evangelho em vocês perdeu influência. O problema não está em mim, está em vocês. A carta de Gálatas é pesada, mas uma carta rica demais. E aí, ele nesse capítulo 5, voltando para o capítulo 5, ele deixa claro as razões principais que adoeceram o evangelho nos evangélicos daquela época. Eu quero mostrar para vocês algumas dessas coisas que adoecem o evangelho no evangélico que eu sou, o que adoece o evangelho no evangélico que você é. Eu começo hoje e a gente vai entrar umas 2 ou 3 quartas-feiras de julho para a gente conversar um pouquinho sobre o que atrapalha a nossa carreira cristã. A primeira coisa que Paulo diz que atrapalhou a carreira cristã daquela gente, que adoeceu o evangelho naqueles evangélicos, está aí entre os versículos 1 e 4 do capítulo 5. Ele diz assim, olha lá. Para a liberdade Cristo nos libertou. Aí ele diz, permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaíste. Olha que palavra dura. Por que Paulo fala, não vos dobreis de novamente a escravidão ou o jugo da lei? Para a liberdade nós fomos chamados. Por quê? Alguns cristãos na Galácia, alguns judeus na Galácia se converteram. E o judeu, ele assim que nasce, ele tem que passar pela circuncisão, preconizada na lei de Moisés. Circuncisão era o corte do prepúcio do pênis do menino. Então tem um monte de explicação para circuncisão. Eu não entendo nenhuma delas. Então não vou nem perder tempo. Depois você entra no Google, por que tem que cortar o negócio do menino? Eu não sei. Mas tinha que cortar. E isso era questão de honra. Até hoje o judeu é circuncidado. Até hoje. O que aconteceu? Alguns judeus se converteram a Cristo. E eles agora, na igreja, quiseram trazer para o cristianismo, para a nova fé, a lei do judaísmo. A lei de Moisés. E eles disseram, vocês que se converteram a Cristo, têm que se circuncidar conforme a circuncisão de Moisés. Paulo se levanta e diz, não. Nós estamos numa nova aliança. Nós não somos judeus. Nós somos gentios. Nós não estamos na herança de Moisés. Paulo foi levantado, você conhece isso, apóstolo aos gentios, não para os judeus. Então, uma nova aliança, um novo tempo. É o tempo da graça. É o tempo no qual nós somos justificados pelo sacrifício do Cristo e não mais pelo cumprimento da lei, como era antes de Cristo. Você se lembra disso? Não vai falar sobre isso aqui de novo. Que antes do Cristo, quando o povo cometia pecado, de quando em quando o sumo sacerdote ele tinha que sacrificar um animal, ele tinha que levantar um altar, ele tinha que sacrificar um animal, o sangue desse animal servia como expiação e o clamor do sumo sacerdote para expiar, pagar o pecado do povo. Isso antes do Cristo. Quando Jesus vem, e a Bíblia diz que ele é a nossa Páscoa, portanto, o último cordeiro imolado, depois do Cristo não há mais escrito de dívida para ninguém. Todos os pecados já foram perdoados nele, não há mais dívida nenhuma diante de Deus, diante do diabo, diante da vida. Nós estamos perdoados, nós estamos livres do sacrifício, nós estamos livres da lei. Nós não somos mais salvos pelo meu sacrifício, pelo meu esforço. Eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pelo amor de Jesus Cristo, que é a expressão do Pai para nós. Então a gente sabe que acabou, não mata mais animal, não tem mais imolação, não tem mais sacrifício, acabou. O último sacrifício foi Jesus. Mas os judeus que se converteram na Galácia disseram, você aceitou Jesus? Aceitou. Pois é, o sacrifício de Jesus não é suficiente. Você tem que se circuncidar. Você tem que obedecer o Pentateuco. Você tem que obedecer à lei. E alguns cristãos, agora novos convertidos, estavam sendo influenciados pelos judeus que diziam que se eu tenho que obedecer o judaísmo, se eu tenho que me circuncidar, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. É por isso que Paulo escreve esse texto. Paulo está dizendo, o sacrifício de Jesus é suficiente.
Circuncisão é para judeu, nós não somos judeus. Nós somos cristãos. Vivemos segundo o ensinamento do Cristo e não da lei. E Paulo, então, ele começa dizendo, vocês foram chamados para a liberdade, permanecer nessa liberdade. Paulo diz, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por quê? Porque se você acredita que há um sacrifício que você faça, que seja tão necessário quanto o sacrifício que Jesus fez, você está dizendo, você não acredita no sacrifício de Jesus. Você não é cristão. Bom, isso acontece até hoje, né, cara? Tem gente que diz que a gente só é abençoado se der oferta. Você acredita que só é abençoado se você subir monte? Você acredita que é abençoado porque você faz jejum? Você acredita que é abençoado porque você faz campanha? E só é abençoado se fizer. Só é abençoado se fizer jejum. Você acredita que o que te abençoa é a oração do apóstolo, a oração do pastor? Você acredita que a oração do pastor, do apóstolo, do ungidão é mais poderosa que a sua oração? Aí a gente fala, essa semana eu vou fazer jejum. Responda com sinceridade. Quando é que o crente faz jejum? Me digam aí. Quando é que o crente faz jejum? Me diga. Me ajude aí. Quando ele quer o quê? Quando ele quer alguma coisa grande. Porque se for um negócio, se for a cura de uma gripe, não precisa de jejum, não. A gente ora aqui mesmo. Não. Agora, se for um câncer, ele jejua. Ele faz um sacrifício que ele chama de jejum porque ele está querendo alcançar alguma coisa. Campanha das 7 sexta-feiras da vitória. Tu faz 7 sexta-feiras e teu filho está morrendo em casa, mas tu vem para a campanha, para quebrar a campanha, tem que começar de novo. Então tu vem. Por quê? Porque você acredita que depois da campanha Deus vai te abençoar. O teu sacrifício. Deus vai te abençoar pela quantidade da oferta que você dá. Teu sacrifício. Tudo lei. Tudo legalismo. E o pior, a gente faz isso, se sente mais crente. Aí você volta do monte e senta. Irmão, já esteve no monte? Não. No monte não. Eu orei no banheiro da minha casa hoje, sério? Não, banheiro não tem poder. Poder é o monte. Aí você sacraliza o lugar. Você sacraliza o monte, como se o monte tivesse mais poder do que orar no teu quintal. Mas por que a gente gosta dessas atitudes de sacrifício? Eu gosto de orar na madrugada. Por que você ora na madrugada? Aí alguém diz assim, porque a filha é menor, pastor, o pessoal está dormindo. De dia Deus está muito mais ocupado, né? Deus fica sobrecarregado. Né? Não, eu gosto de orar de madrugada. Legal. Por que a gente faz vigília? Me convida, eu vou falar em vigília dessa. Eu pô, cara, que hora que é a vigília? Meia-noite, cara, eu estou ocupado. Meia-noite eu estou ocupado. Entre meia-noite e 6h30 eu estou ocupado. Não dá, não. Por que ora 3 horas da manhã? E não 3 horas da tarde? Você acha que para Deus faz diferença? Primeiro que Deus não está no Cronos, Deus está no Aion. O tempo dele é diferente. O dia dele não tem 24 horas, o mês não tem 30 dias. Passado e presente e futuro estão diante dele ao mesmo tempo. Muda nada. Só muda aqui, ó, na meu, porque eu sou Cronos, sou limitado. Mas nós, sem sabermos, sacralizamos o sacrifício. Nós achamos que somos mais crentes porque fazemos jejum, achamos que somos mais crentes porque subimos monte, achamos que somos mais crentes porque estamos na consagração da terça-feira à tarde, achamos que somos mais crentes porque tem mais culto na semana, a gente é mais crente porque a gente está fazendo mais sacrifício. Agora, o sacrifício é quase sempre em função de um bem próprio. É um antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, usando uma linguagem evangelical, religiosa, a fim de alcançar uma bênção. É o antropocentrismo egoísta. Aí você fala assim, não, eu não... outro dia, há bem pouco tempo atrás, eu estava sentado no restaurante, aí chegou a comida. Aí chegou a comida, eu não orei para comer. Meu Deus. Aí acredite, cara, olha que você vê que eu encaro. Primeiro que eu sento no restaurante, eu sei que tem um monte de gente me olhando. Onde você passa, tem um monte de gente olhando. Não tem jeito. Aí eu sentei, comi. Aí alguém saiu lá da mesa dele. Acredite. Falou assim, te peguei, hein, pastor. Eu já sabia do que ele estava falando. Aí eu falei assim, pegou de quê, irmão? O senhor não orou para comer. Legal. Perguntei para ele, onde está escrito que eu tenho que orar para comer?
Não, pastor, não está escrito em lugar nenhum. Pastor, acho que não tem que orar? Tem. Mas você sabe quanto tempo eu passei orando hoje de manhã? Você sabe se eu já agradeci por essa comida de manhã cedo? Você sabe se eu já falei com Deus hoje de manhã? Perguntei para ele, quanto tempo da palavra você já orou, já leu hoje? Aí foi murchando, né? Aí aquele homem ruim dentro de mim fala assim, acaba de crucificar logo, humilha logo, mas eu usei de graça. Entendeu, irmão? É porque você acha que tem horário para orar. Para mim a oração é um estilo de vida. Não há mágica no horário. Todo tempo, o tempo todo. E o tempo que você passa por Deus, com Deus, é tempo com Deus em qualquer hora, porque Deus nos relógio. Por que os crentes da Galácia estavam arrefecendo na fé? Legalismo. Por que os crentes de hoje não exercem influência? Sobre ninguém, sobre nada, legalismo. E o triste é que a igreja, quanto mais legalista, mais o evangélico acredita que é mais santa. Quanto mais proibições, mais santa. Quanto mais liturgia, mais santa. Quanto mais cheios de atividades voltadas para o sujeito, mais santa. A gente não julga sabedoria como algo santo. A gente não julga serviço como algo santo. A gente não julga influência como algo santo. Algo santo é o que diz respeito a mim. São as minhas atividades litúrgicas, que na verdade são atividades litúrgicas a fim de alcançar algum bem. Eu digo que minha fé está crescendo, mas o único beneficiário dessa fé sou eu. Ninguém mais. Ora, se eu vivo uma fé que eu julgo grande, primeiro, se eu julgo grande é porque ela não é nem fé. Como aquele camarada que bate no peito, olha, rapaz, eu gosto de mim porque eu sou um cara muito humilde, eu sou muito humilde, viu, irmão? Eu acho que eu devia ter uma medalha de humildade, nunca me deram um prêmio por causa da minha humildade. Eu tinha que ter uma medalha escrita aqui, ó, humilde. É humilde, mas cego, retardado, não é? Então, aquela ideia que eu vivo uma santidade porque eu orei agora de manhã, orei agora à tarde, orei à noite. Legal. Orou por quem? E depois que você falou com Deus, você falou com mais alguém nesse dia? Você ministrou graça na vida de alguém? Você falou com Deus 3 horas nesse dia, legal. Falou 5 minutos com algum necessitado? Emprestou teu ouvido misericordioso para aliviar a dor de alguém? Não, a maioria de nós não faz isso. Por que a igreja lá arrefeceu na sua influência? Legalismo. E o legalismo, na verdade, é o tema e razão da carta aos Gálatas. Paulo escreveu por causa do legalismo. Os crentes judaizantes querendo obrigar os crentes gentios a se circuncidar. Legalismo. Esses judaizantes fizeram uma oposição a Paulo terrível, porque Paulo está dizendo assim, gente, o que esses crentes estão querendo enfiar em vocês não tem sentido na fé do Cristo. Não houve essa gente. Agora, essa gente que queria enfiar legalismo na igreja é gente que tinha influência no judaísmo, que trouxeram o seu título para cá e usavam o título de judeu, sempre se acharam superiores e se acham até hoje. Eles usavam a sua influência por causa da história, Cristo era judeu, para enfiar o legalismo na igreja. Bom, como eles eram o povo eleito, aspas, o povo novo nascido, recém-nascido, novo convertido, os ouvia como sendo autoridade de Deus. Aí aparece Paulo para fazer o quê? Para acabar com o poder dos judaizantes. Aliás, Paulo não aparece, Paulo escreve. Paulo está dizendo, o que estão ensinando a vocês está tudo errado. Não é sacrifício de vocês não são abençoados pelo que vocês fazem. Vocês são abençoados pelo que Cristo fez. Não é mérito de vocês. Então Paulo está condenando o legalismo e está condenando demais. O problema da igreja sempre foi o crente. E qual crente? O crente legalista. Paulo, então, descobre que o problema da igreja é o crente e o crente legalista, e ele passa a defender a fé do Cristo e também o seu apostolado, porque o crente legalista não respeita autoridade nenhuma que confronte a sua autoridade. Como você já me ouviu falar aqui, a graça é a desgraça dos poderosos.
Mastiga aí com os dentinhos do cérebro. A graça é a desgraça dos poderosos. Por quê? A graça torna todos iguais. Distribui o poder, digamos assim. E o poderoso que o detém há muito tempo, quando descobre que estão rebaixando ao nível de todos, ou elevando a todos ao seu nível, ele se estremece. Só você vê os donos de igreja hoje. Respeito qualquer autoridade que não confronte a minha, porque eu estou nessa igreja há mais tempo. E aí nós vemos as igrejas morrendo em si, dentro em si, sem poder de influência do lado de fora, por causa dos legalistas e tal. Aí Paulo, veja lá, vamos passear um pouquinho nesse texto de Gálatas. Paulo faz algumas assertivas que eu queria compartilhar com vocês nessa nossa introdução. Primeiro, veja aí, 2,16 de Gálatas. 2,16. Olha como é que ele começa. Ele afirma que o homem não é justificado por obra da lei. Olha lá. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Não é pelo que você faz, não é pelo legalismo. Veja o 5:2. 5:2. Paulo adverte que quem se submeter à circuncisão estará fazendo nula a obra de Cristo. Olha lá. E eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vocês estão dizendo, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Vamos ao 5:13. Ele fala sobre liberdade verdadeira. Pois, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Me permita ficar aqui um minutinho com vocês. Por que a lei faz sucesso hoje? Por que as pessoas gostam de cabresto? Por que a maioria dos seres humanos gosta de quem controle? Que alguém diga assim, ó, pode, não pode, está proibido. Não, Deus não quer, não pode, aqui não, não vai, vai, sim, não. Por que a gente gosta de gente que nos diga o que fazer? Por que o cabresto dá certo? Por que igrejas que controlam dá certo? Por que pessoas se submetem ao controle alheio? Por que pessoas são assim? É simples. Porque é muito mais fácil ser escravo do que ser livre. Que isso, pastor? Que é mais fácil nada. É muito mais difícil. Não, não é não. Pega aqui, ó, fecha as portas aqui. E o cara fala assim, ó, vocês estão livres para fazer o que quiserem aqui dentro. Do lado de lá, não. Não pode passar por lá. Por lá de lá você não passa. Aí você aqui dentro vive a tua vida. E você sabe que vida você vive. Eu sei que vida eu vivo. Você sabe que tipo de crente você é, eu sei que tipo de crente eu sou. Você me imagina e eu te imagino, mas você se sabe. E eu me sei. Cada um sabe o que é diante de Deus. Por isso a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós sabemos o que somos. Que tipo de crente, que tipo de gente, que tipo de ser, que tipo de ser humano nós somos. Ok? Então, a gente sabe. Mesmo sabendo, nós temos o poder da dissimulação. Se há uma coisa que nós sabemos, é ser dissimulado. Sim ou não? Você está sentado do lado de um artista. Você poderia dizer para ele, muito prazer, colega. Nós somos dissimulados. Quando você vê esse pessoal apontando o dedo, pecadora, essa saia, esse brinco, essa barbicha, esse jeito, o pecado, eu não posso mandar o pecado. Ó, toda vez que você está de lado de alguém está apontando o dedo, você está diante de um hipócrita. Todo acusador é hipócrita. Tem pecado escondido. Por que seu pecado o incomoda demais? Lembra do dele. Ao invés dele se livrar do pecado dele, ele quer se livrar de você que lembra o dele. Teu marido é legalista? Pecado escondido.
tua mãe é legalista, pecado escondido. Fuça o passado da tua mãe. Que é isso, pastor? Minha mãe é santa. Você é quem pensa. Toda mãe é santa. Aos olhos do filho. Amém ou não? Pois é. Você não conhece sua mãe. Todo legalista esconde alguma coisa. Desconfie desse pessoal que vive jogando pedra homossexual. Homossexual, homossexual, eu sou homossexual, eu sou homossexual. Ah, eu desconfio que só. Você não tem noção. Por como que eu desconfio? Tem noção. Porque se tu não é, tu vai, pô, brother, essa parada não rola comigo não, eu tô fora. Mas tu não vai ficar enchendo o saco. Não vai ficar perseguindo. Não rola. Mas tu não vai... Nada, tem pecado. Gente, quem está resolvido não se mete na vida de ninguém. Quem é feliz, adora ver todo mundo feliz. Quem está bem consigo mesmo, sonha ver todo mundo bem consigo mesmo também. Quem achou o seu lugar no mundo, quem se encontrou em Deus, cara, ele não se mete na vida de ninguém. Se mete é porque alguém falou assim, cara, você pode se meter na minha vida, faz favor, me dá uma opinião. Mesmo assim, ele vai relutar para se meter. Ele se mete se for para ajudar. Agora, está sempre a sua apontando o dedo? Diz que minha igreja, se você não é minha ovelha, não precisa ouvir isso. Mas você que é membro dessa igreja, toda vez que você estiver aqui nessa igreja, em qualquer outra igreja, no seu trabalho, tiver lá o Judas apontando o dedo, é porque você está dentro do hipócrita. Regra sem exceção. Paulo vem e diz assim, por que é mais fácil ser escravo do que ser liberto? Porque você colocou cercas e disse assim, ó, aqui você pode, lá não. Aí o que acontece com o hipócrita? Ele não vai lá do lado de fora de jeito nenhum. Aqui dentro ele não trabalhou nada. Continua tarado, continua mentiroso, continua hipócrita, continua um homem congelado, não tem misericórdia por ninguém. Mas disseram, usa um terno. Ele botou um terno. Disse, dá glória a Deus quando o pastor der uma ênfase assim na palavra. Dá glória a Deus. Ah, não sai dessa porta. Bom, o cara não saiu da porta. Ele obedeceu tudo que o líder falou. Ele se convence de que ele é um bom crente. Então, porque eu sou muito bom crente, por que você é muito bom crente, Neil? Nunca saí daquela porta. Eu uso o terno. Eu dou glória mais forte naquela ênfase do pastor está pregando lá. Eu venho no jejum às 7. Eu estou no monte às 22. Então eu fiz tudo o que me mandaram. Ele fez tudo do lado de fora, ainda que não tenha feito absolutamente nada do lado de dentro. Mas como o entendimento foi que eu me torno um excelente discípulo à proporção do que alguém me disse que eu tenho que fazer, e eu faço, então eu sou bom crente. Aí vem Paulo e o evangelho diz assim, ó, não tem nada a ver com cerca. Você pode ir lá a hora que você quiser. Como assim? Pode. Ó, eu não preciso usar terno, não. Pode ser calça jeans rasgada. E pode ser de camiseta jeans. Pode. Não, mas isso é uma ofensa para com Deus. Não, Deus é cego, não vê roupa não, só vê coração. Ah, não precisa fazer jejum também, mas não. Mas já que você vai fazer, pega o pão que você não comeu, dá para o necessitado. Aí valeu. Ah, se você não quiser orar de madrugada, você não pode ser meio-dia, dá no mesmo para Deus. Aí você fala assim, o que eu faço então? Tu não faz nada. Tu é. Aí você tem que se encontrar com o que você é. O que você é? Aquilo que eu mostrei na gotinha de sabedoria e que não tem nada a ver com o que você faz. Aí tu não suporta ser o que é. O que o sujeito faz? Eu vou buscar o que fazer. Porque o que eu faço ameniza a culpa com relação àquilo que eu sou. Está dando para entender, não? Dá, não dá? Dá. Tem gente que chega aqui e fala assim, pastor, o que a gente pode fazer aí? Tudo. O que está proibido? Nada. Ah, então me disseram que isso aqui é Babilônia. É. Para os babilônicos. Para os crentes, não. Porque o verdadeiro liberto é aquele que sabe que pode fazer tudo. Mas ele só faz o que convém. O verdadeiro liberto, ele sabe que pode fazer tudo. Não há proibições. Mas ele só faz o que edifica. Mas o que o legalista diz? Pastor, se der liberdade para essa gente, pastor, essa gente vai se corromper, pastor. Ué, por que você está respondendo por essa gente?
Responda por si, pô. De onde você tirou que essa gente se corrompe? De onde vem essa visão de vida tua? De onde vem essa tua cosmovisão? Vem de dentro. Falando de quem? Me diga. Pastor, não pode dar moleza para esse jovem não, pastor. Tem que segurar a rede, pastor. Por quê, pastor? Vão pecar. Aqui comportadinho, que seria hipocrisia. Deixa eles viver a verdade deles. Quem fica na igreja? Quem é a igreja. E quem é a igreja não precisa ninguém do lado dizendo pode, não pode, vai, não vai, entra, sai, sobe e desce. Porque nós somos livres em Cristo Jesus. Agora, por que o legalismo faz sucesso? Porque nós não temos gente livre. Mas eu posso fazer tudo, pastor? Pode. O cara fica desesperado. Por quê? Porque eu vou pecar, pastor, não sei me controlar. Precisa amadurecer, então, na palavra, em Deus. A gente segura porque a gente não quer que as pessoas pequem. A gente prefere que as pessoas sejam hipócritas. Agora, em Paulo nos está advertindo o seguinte, nós acabamos de ler, qual o versículo? Versículo 13. Porque foi chamado para a liberdade, mas não usei a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servir uns aos outros. O que Paulo está dizendo aqui? Que a verdadeira liberdade produz um servo e não um imoral. Não useis da vossa liberdade para dar vazão à carne. No dia que você está fazendo isso porque você é livre, não, você está fazendo isso que não convém porque você é um imoral. Porque você é um carnal. Não é porque você é livre. Porque você é livre sim para fazer isso, mas também é livre para não fazer. Porque é um discípulo do Cristo verdadeiramente livre, você diz não. Antes, pelo contrário, ao invés de se tornar no imoral, você vai, por amor, se transformar num servo. É o que Paulo está dizendo. A verdadeira liberdade não produz imoralidade, produz serviço. Agora, o que o legalista prefere ao serviço? Reunião, culto, consagração, liturgia. E é isso que ele acha que é a espiritualidade. Aí Paulo está dizendo, meu Deus, o que aconteceu com vocês? Vocês estão largando a liberdade para voltar para a liturgia, para voltar para o sacrifício. Acontece toda hora, toda semana. Tem entre vocês alguém que volta para o sacrifício e diz, eu estou correndo atrás do meu dom. Deus está me chamando para um plano maior. Que plano maior? Pega o plano onde você esteve, está agora, e pergunta, quando é que você foi mais servo? Nesse plano maior teu ou naquele plano raso que você estava? Porque liberdade produz um servo. Antes, por amor, servi-vos uns aos outros. Aí nós temos uma geração de litúrgicos que se julgam santos e consagrados porque vem à igreja 20 vezes por semana. Mas não foi ao irmão, ao semelhante, ao necessitado, nenhuma vez nos últimos 10 anos. Se acha crente a beça porque está atrás no teclado, no Facebook, metendo pau em todo mundo. Mas a vida nunca atraiu uma alma para Jesus Cristo. Ninguém nunca quis ser igual você. Aí eu fico pensando, como que a pessoa pode se auto-enganar desse jeito? Falta de amor próprio. Amor próprio. Paulo está dizendo que o que está arrebentando com vocês é o legalismo. Diz mais, olha o versículo 16. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Paulo está dizendo, a carne é vencida não por legalismo ou proibições, mas pela caminhada no Espírito Santo. Como é que eu venço a minha carne? Meu Deus, eu estou tarado, não posso ver aquela mulher, eu vou me consagrar. Aí tu vai para o jejum. Deus tira aquela mulher da minha cabeça, tira aquela mulher da minha cabeça. Deus tira aquela, não aguenta aquela coxa, não aguenta aquele glúteo. Deus não aguenta, tira aquele glúteo da minha frente. Entendeu? Olha só, aí tu ora para Deus te livrar do glúteo. Mas para tu orar, para ser liberto do glúteo, você tem que lembrar do glúteo. Aí o glúteo cresce em você. Aí tu tem que orar mais pelo glúteo. Quanto mais tu ora, mais tu lembra do glúteo. Mais tu lembra do glúteo, mais tu ora. Quanto mais tu ora, mais tarado você fica. Oh, Deus, cega os olhos do teu servo. Mas é figurado, viu, Deus? É cega os olhos. Oh, Deus, me ajuda a tirar esse espírito da minha língua. Não é espírito da tua língua. O que está na tua língua é fogo do inferno, diz Tiago. É um órgão inflamado pelo inferno. Como é que eu venço o órgão inflamado pelo inferno? Andando no espírito. Não é legalismo.
não é liturgia, não é reunião, não é a mão do pastor na cabeça. Mas é muito mais fácil a oração do apóstolo, que não existe. É muito mais fácil consagração. Por quê? Porque lutar contra mim, ver aquela mulher com aquele glúten passando e não olhar. Ah, Jesus, eu preciso olhar. Não, Deus. Uma luta contra você muito inglória. Lutar contra a gente é um trabalho cansativo. Por quê? Porque a gente vai lutar contra a gente até morrer. Se meu problema fosse o diabo, eu era o homem mais feliz da vida. Porque o diabo não me incomoda em nada. Pensa num cara que não me incomoda em nada. Agora, há um Neil em mim que tenta me levar para longe de Deus o tempo inteiro. Que diz, não passa pela palavra, Neil. Neil, que oração que, Neil? Pô, Neil, para de palhaçada. Neil, vai curtir tua vida, tu é novo ainda, cara. Tu vai para a igreja hoje de novo, Neil? Vai. Neil, não acredito. Rapaz, esse cara não morre. E eu tenho que estar lutando contra mim o tempo inteiro. E o diabo, de vez em quando, bota um amigo no caminho e diz assim, Neil, vamos. Eu falei, pô, cara, eu estou lutando para nem pensar nisso, tu aparece para me convidar para isso. Pelo amor de Deus, tá amarrado, amigo. É assim, há sempre do lado de fora alguém fortalecendo esse ser em mim que quer me levar para longe de Deus. Por isso que a Bíblia diz, negue-se a si mesmo. E quando é que ele diz para a gente negar a si mesmo? Antes da gente tomar cruz. Já preguei sobre isso aqui. É como se ele fosse aqui, alguém aqui quer me seguir? Eu quero. Não vem não, fica aí. Negue-se a si mesmo. Como quem diz, resolva-se consigo. Descubra a tua fraqueza. Descubra o que vai te atrapalhar no caminho. Veja onde estão os teus demônios. Negue-se a si mesmo. Depois você toma a sua cruz. Depois você me segue. Então, até seguir Jesus, eu já trabalhei pra caramba. Porque se eu venho seguir a Jesus comigo no lombo, o mau caratismo, a hipocrisia, o legalismo que assola a nossa igreja, com essa praga toda que habita a gente, eu vou seguir a Jesus comigo no lombo. Jesus vai me seguir à toa, filho. Você está muito cheio de outras coisas para eu te encher. Você já está cheio. Não tem como te encher. Agora, lutar contra a gente é fácil, irmão? Lutar contra esse desânimo que te acomete. Você abre a Bíblia, a distração. Tua mente parece que teu celular buscando um sinal onde não há. Fica lá aquela bolinha assim, ó, buscando um sinal. Tua mente só não se concentra na palavra. Você vai orar, pronto. A criança cai, a vizinha bota um funk no muro. Todo mundo passa mal, tu não consegue um tempo a sós com Deus. Há sempre distração, tua mente some do teu controle, você não consegue trazer a mente. É um negócio terrível quando a gente vai buscar transcendência, alimentar o homem espiritual gerado em nós depois do encontro com Cristo. Tem sempre problema. Mas por quê? Porque existe um ser em nós que é aquele velho homem, que as coisas, a respeito dele, a Bíblia diz, as coisas velhas já passaram, a gente imagina que ele está morto, e ele não está morto, ele é um cachorro preso na coleira, que vira e mexe, ele tenta assustar a gente, querendo arrebentar a coleira para voltar à tona. Então, se o diabo fosse meu problema, meu irmão, é só dizer o nome de Jesus, pronto, acabou. Problema que o mau caráter que há em mim, não se submete ao nome de Jesus. Está amarrado, mau caráter? Está amarrado, tarado? Está amarrado, iracundo? Isso não submete ao nome de Jesus. Isso é disciplina. Isso é luta diária. Isso é esforço. É sacrifício. Falo sobre isso, aí vem o cara e fala assim, mas a Bíblia diz que não é por sacrifício, pastor. A gente não entra no céu por sacrifício. No céu, não. A gente entra pelo sacrifício do Cristo. Quem fez sacrifício é Ele. O meu sacrifício é para permanecer nele. Não é para entrar no céu. Depois que Ele entrou em mim, eu posso morrer à vontade. O difícil é viver. Você pode estar aqui, ó, você é de Jesus, morra, você vai para o céu. Agora, viva nele. É luta. E diz para o legalista entender isso. Tem legalista aqui sentado, certamente.
E aí tu prega sobre isso, ele fica... Concordo, não. Ele julga. O pregador nunca se deixa julgar pela palavra. Como há bem pouco tempo atrás, você vai se escandalizar comigo. Se prepara para escandalizar. Eu vou acabar o culto aqui. Moleque tem o quê? 16 anos. Acabei. Aí ele veio. Pastor, porque eu acho que o pastor não pode fazer isso, o pastor não pode fazer aquilo, acho que não fica bem, não sei o que, mas você vai fazer. Meu Deus, 18 anos, tem um de 98 dentro dele. Meu Deus, quanto legalismo. Não fica bem, porque sei o que, o senhor anda de bota, e sei lá, o senhor tem uma tatuagem aí no braço e tal, e o senhor usa barbicha. Ah, que vontade de dar na orelha dele, mas eu sou pastor, eu vou com misericórdia. Eu falei assim, você ainda se masturba, filho? Que é isso, pastor? Sim ou não? Mas que pergunta é sim ou não? Mas que pergunta é essa? Sim, né? Sim, demorou demais a responder. Cara, tu não resolveu nem tua sexualidade ainda. Você ainda leva a revista para dentro do banheiro. Tu vive com essa porcaria na cabeça, 24 horas, tu é um tarado, desenfreado. E tu vem querer vender imagem de santo para mim? Quer ver um texto? Estava aqui na minha script, não. Só para você que já está escandalizado, ficar logo de uma vez e não voltar mais. Oh, Jesus amado, glória a Deus. Nesse mesmo livro, viu? Tem tempo aí? Tem tempo? Eu não achei, não. Me lembra Isaías? O que diz que não tem poder nenhum sobre a sensualidade. Lembra? Colossenses, não é? Achei. 2:23. Eu vou falar sobre isso lá na frente. Colossenses 2:20. Se morreste com Cristo quanto ao rudimento do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso segundo o preceito e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Em outras versões, não tem valor algum contra a sensualidade. Não toque, não pode, é proibido, não fica bem, é discurso, blá, blá, blá. Tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, olha como eu me sacrifício, humildade fingida, severidade para com o corpo. Mas não tem valor nenhum contra aquilo que acontece dentro. Você tapou o corpo todinho, você está com esse discurso hipersanto, mas dentro de você o que há é podridão. O que há é morte. Não há pensamentos do Espírito, não há frutos do Espírito. Não há nenhuma nuance do Espírito. Não tem poder nenhum contra a carne, contra a sensualidade.
Aí o que esse cara faz? Ele vira religioso. Não sai na porta, bota o terno, minha língua é varão, varoa, só no óleo, só no fogo, só vitória. Isso não é de Deus, aquilo não é de Deus, aquilo não é de Deus, não é de Deus, olha como é que ele é santo. Conversa fiada. Porque se você, minha igreja, viver nessa hipocrisia, você nunca vai perceber o poder do Cristo no peito. Você não vai experimentar o que a Bíblia chama de a paz de Deus, que excede todo entendimento. Guarda a mente, razão e guarda coração, emoção. Essa paz que a filosofia não pode explicar, que a teologia não pode explicar, que a sociologia não pode explicar, não agia no mundo não pode explicar essa paz, porque ela não se explica, ela se vive. Portanto, quem a vive também não tem como explicar. Só vivendo. É experiencial. Agora, o religioso, nunca. E a prova disso é que ele vive tirando a paz de todo mundo. Porque quem é santo, mesmo diante do pecador, ele age com misericórdia. O cara está todo errado e às vezes faz só para te espiziar mesmo. E aí, o que você achou, Neu? Beleza, tudo bem, cara. Tu concorda com isso? Não concordo não, mas te respeito. Aí amanhã ele vai perguntar de novo a tua opinião, aí tu fala com amor de novo, depois ele pergunta, daqui a pouco virou amigo, aí tu senta o sarrafo nele, já virou amigo. Tu ganha um cara para Jesus. Agora o religioso não, é pecador. Crente careca não pode, isso é coisa do capeta. Crente barbudo, não pode um negócio desse. Barbudo e careca, não pode. Aí que piorou tudo. Irmão, passa em paz. Vai passando de boca fechada, deixa que eles leiam a tua vida, porque Paulo diz que você é carta. Carta não fala, é lida. Passa de boca fechada, deixa que eles sintam o seu odor, porque a Bíblia diz que você é o bom perfume de Jesus. Perfume não fala, perfume exala. Cala a boca. Se falarem, dá a tua opinião aí. Eu posso falar? Pode, então tu fala na boa, com amor, sem ofensa. Respeita o ser humano que está atrás daquele religioso. Respeita aquele ser que professa aquela fé que é diferente da sua. Respeita o Deus dele como você gostaria que ele respeitasse o seu. Mas o Deus dele é demônio. É Deus dele, respeita. Quando você estiver com o Deus dele diante, tu senta fogo nele. Mas há um ser humano entre você e o Deus dele, então respeita o ser humano. Mas só faz isso quem está em paz. Porque quem só está na religião vai semear discórdia por onde passa. E ele faz isso em nome de Jesus. Ele faz isso em nome da fé. Legalismo. Paulo está dizendo, corri bem, o que aconteceu com vocês? Então, minha igreja, meu irmão, não deixa o legalismo estragar você, não. Ser livre é mais difícil, é verdade. Mas é a única forma de experimentar a graça de Jesus. Porque graça que prende não é de Jesus. E graça, quando alcança e liberta, não gera no liberto um imoral. Gera no liberto um servo. Porque se virou imoral, nunca foi liberto. Deus abençoe você. Até quarta, se Deus quiser. Vamos ficar em pé? Dá um abraço aí no teu irmão. Deus abençoe, irmão. Graça e paz. Até sexta-feira, os homens. Sábado, os surdos. Domingo, todo mundo. Aleluia. Que a graça bendita de Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Divino Espírito repousem sobre a vida de cada um de vocês, e sendo por igual com todo Israel de Deus, espalhados pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe até. Aplauda o Senhor.